Meus irmãos, eu queria ler um texto, palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo de número 2, um texto bem conhecido, versículo 1, que diz a palavra do Senhor: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava na casa. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava na casa. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela não muda. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos dá a direção. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos dá força para caminhar. Ela nos dá vida. A palavra do Senhor, ela lapida, ela transforma, ela restaura, ela renova, ela santifica. A palavra do Senhor, ela não muda. Esta palavra, ela nos conduz em direção à Canaã celestial. E quando nós lemos aqui a palavra do Senhor no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, esse livro ele é considerado o mais antigo de todos os evangelhos. Quando olhamos para este evangelho, um evangelho que traz, que vai anunciar, aleluia, boas novas a respeito de Jesus, aquele que veio, que nasceu, aquele que foi prometido. Lá no capítulo 3 do Gênesis, versículo 15, ali já havia uma promessa de Deus para o homem, e esta promessa no capítulo 1 de Mateus, ela se cumpre quando o Senhor envia um anjo e visita a Maria, e no capítulo 2 a promessa nasce, e Jesus agora, ele se, aleluia, na sua missão que recebeu de Deus, ele agora traz para o homem que se encontra em pecado, como diz em Romanos capítulo 3, quando a palavra do Senhor nos fala que todos pecaram, o homem estava distanciado da presença, da graça, do Deus que o criou, mas Jesus veio para trazer este homem de volta. Aleluia! E o Evangelho de Marcos, ele vai trazer uma mensagem para os nossos corações. Quando nós olhamos para o capítulo 1, no versículo de número 4, a Bíblia vai nos narrar que aparece um homem no deserto da Judeia. Esse homem, ele tem uma mensagem dura. Esse homem, ele tem uma mensagem de arrependimento. Esse homem, ele tem uma mensagem, aleluia, para que o homem olhe para dentro de si e reconheça os seus pecados. A mensagem deste homem, ele não vai massagear o ego de ninguém. A mensagem desse homem, se fosse nos dias de hoje, se este homem tivesse hoje pregando a palavra, não teria seguidor, não teria admirador, porque a mensagem dele é arrependei-vos, arrependei-vos, aleluia, porque o reino de Deus está próximo. Aleluia. E ele começa no deserto da Judeia, trazendo uma mensagem de arrependimento para que o homem endireitasse o seu caminho, andasse no caminho que conduz ao céu. Quando olhamos para o livro de Marcos, no versículo 7, a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Jesus, que este homem, ele agora começa a pregar, ele diz: olha, após mim, Aleluia. aleluia, Glória. após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, Aleluia. aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Glória. E quando olhamos para o livro de Marcos, a Bíblia diz que no capítulo
Atos 1, versículo 9, aleluia, Jesus agora, ele é batizado nas águas, os céus se abrem, e agora o próprio Deus apresenta Jesus ao mundo, e diz: este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Aleluia. E quando olhamos para o capítulo 1, versículo 12, Jesus é levado ao deserto, e no deserto ele é tentado 40 dias e 40 noites. Jesus vence o diabo no deserto, aleluia, glória a Deus. No versículo de número 16, ele agora passa, aleluia, pelo mar da Galileia e encontra alguns homens lavando as suas redes, e ele diz: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homem, eu vos farei pescador de homem. E esses homens deixam as suas redes e o seguem. Glória a Deus. E mais adiante, aí a Bíblia vai dizer, no versículo 21, que Jesus chega numa sinagoga. Jesus chega em Cafarnaum. Quando nós olhamos e lemos a biografia de Jesus, quando nós olhamos a história de Jesus, nós vemos que, aleluia, 70% dos seus milagres aconteceram em Cafarnaum. E ele chega aqui num culto, ele chega aqui numa igreja, ele chega aqui numa sinagoga, e ele começa a pregar o evangelho, o mesmo evangelho que João Batista pregava lá no deserto da Judeia. E quando olhavam para ele, dizia: quem é este homem? Que autoridade é esta que ele prega? E no momento que ele pregava, ele, a Bíblia diz que o diabo se manifesta de um homem e ele expulsa. E ele prossegue, e mais adiante, aleluia, glória a Deus, ele entra numa casa, e a Bíblia diz que esta casa era a casa da sogra de Pedro. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma. Esta mulher estava com a febre, e aleluia, e esta mulher estava no seu quarto. O que me chama a atenção aqui esta noite, irmãos, é que quando Jesus entra na casa, aleluia, ela estava no quarto. Jesus, ele entra, ele não apenas entra na casa, ele não apenas fica na sala, Jesus vai até o quarto. Aleluia, glória a Deus. O que nós aplicamos para nós nesta noite é que Jesus não quer apenas estar na sala da sua casa, Jesus quer estar no quarto. Irmãos, o que é que isso quer dizer? Jesus quer ter intimidade com a sua vida, Jesus quer relacionamento com você. A sua casa, aleluia, tem que ser uma casa que o nome do Senhor seja glorificado. Quando alguém olhar para você e dizer: ali é diferente. Aleluia. Jesus prossegue. Aleluia. Glória a Deus. E ele chega agora diante dele, um leproso. A Bíblia não vai dizer o nome desse homem, diz que ele apenas era um leproso. Podemos nesta noite conjecturar: esse homem provavelmente tinha família, esse homem talvez tivesse filhos, uma esposa, mas a condição desse homem não permitia estar em sociedade. Esse homem, por ser leproso, a lei dizia que ele tinha que estar no leprosário. A lei dizia que este homem não podia estar ali, porque quando alguém o visse, ele olhava para ele e dizia: está entre nós o imundo, porque era cometido de lepra, e era contagioso, era isolado, era retirado do seio da família, era jogado fora. Mas um dia no leprosário, aquele homem ouviu que alguém disse: Jesus de Nazaré, ele tem poder para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele não quis saber o que a lei dizia, o que falaram para ele que ele não podia. Ele se levantou e foi até Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostra, o adora e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar em mim.
E lemos o versículo 1 do capítulo 2. Chega ao capítulo 2 agora. E no capítulo 2 vai dizer: dias depois, ou de novo, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava na casa. Souberam que Jesus estava ali. A notícia correu. Ele voltou de novo a Cafarnaum, onde ele tinha feito milagres, onde ele tinha expulsado o demônio, onde ele tinha curado o leproso, onde ele tinha curado a sogra de Pedro. E sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Quando ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não é possível esconder a presença de Jesus quando ele está na casa. Não é possível escondê-lo quando ele está na casa. Ter Jesus em casa é ter o sol da justiça. Ter Jesus em casa é ter o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Ter Jesus em casa, aleluia! Todos ficam sabendo quando alguém olha para a sua vida, para a sua casa e diz: ali é diferente, porque ali tem paz, ali tem graça, a presença de Jesus ali é real. Aleluia! Glória a Deus! Mas o contrário também é verdade. Quando Jesus não está na casa, também muitos ficam sabendo. Levar a sua. Quando Jesus não está na casa, todos ficam sabendo. Eu lia algo esses dias, e o que eu lia foi o seguinte: alguém passou por uma casa e estava escrita no muro: propriedade exclusiva de Jesus. Só que tinha uma coisa: eles brigavam de manhã, eles brigavam de noite, brigavam de dia, era briga toda hora. E alguém passou e disse: propriedade de Jesus, mas está alugada ao diabo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus chega, e a Bíblia diz que todos ficam sabendo que ele estava em casa. Aleluia. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que o ambiente que Jesus está, aleluia, glória a Jesus, é um ambiente que atrai, é um ambiente que atrai pessoas. Aonde ele está presente, todos querem estar ali. Aleluia. Eu lembro, meus irmãos, na minha adolescência ali em Fernão Velho, ali tinha uma senhora de 88 anos, irmã Noêmia. Irmãos, essa irmã tinha uma cadeira de roda, aleluia, ela não tinha mais condição de estar na igreja sempre, quando alguém levava, mas nós ali, os irmãos se reuniam e iam visitar a irmã Noêmia. Irmãos, quando nós chegávamos ali para levar algo de Deus para aquela senhora, nós saímos alegres. Era ela que nos alegrava, era ela que falava de Deus para nós, porque a presença de Jesus estava naquela casa. Quando a presença de Jesus está numa casa, todos querem estar ali. Aí o versículo 2 vai dizer: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar e anunciaram-lhes a palavra. Aleluia. Casa que Jesus está tem palavra. Aleluia.
casa que Jesus está tem palavra. Se você quer saber se Jesus reina presente em uma casa, olhe qual é o lugar que a palavra de Deus é colocada nesta casa. Olhe qual é o lugar que a palavra está sendo colocada dentro desta casa. Está na hora de nós nos levantar, despertar e começar a trazer para as nossas casas, para o nosso lar, para os nossos filhos, aleluia, o ensino da palavra de Deus, porque esta palavra, ela é a inerrante inspiração divina. Esta palavra lapida, transforma, restaura. Esta palavra levanta o que está caído. Esta palavra é bússola para o navegante, é o código divino, é o mapa do cristão, é a espada do Espírito que vai até a divisão da alma. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! A solução deste mundo pode inventar qualquer coisa, qualquer inovação, mas ainda é a palavra que tem solução. É a palavra de Jesus que muda. É a palavra, aleluia. Porque o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 1, versículo 2, ele diz: ante o meu prazer é na tua lei, e na tua lei medito de dia e de noite. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, a palavra muda, transforma. Aleluia, a palavra vai e entra onde eu e você não podemos ir. Aí diz o versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aonde Jesus está, a casa que Jesus está, se torna lugar de cura. Aleluia! A casa que Jesus está se torna lugar de cura. 4 homens, a Bíblia não vai dizer se eram amigos, não, ela diz que eram 4 homens que olhou, ele não conseguia entrar, porque a multidão não dava passagem, mas aqueles 4 homens tomaram uma atitude, tomaram uma decisão de levá-lo até a presença de Jesus, porque lugar aonde Jesus está, a casa aonde ele está, se torna lugar de cura. Tem muita gente doente. Aleluia! Aleluia! Subiram o telhado. E quando eu leio esse texto, eu acho algo interessante aqui. Eles quebraram o telhado, irmãos. Você não vê o dono da casa reclamando. Você não vê o dono da casa falando porque estava quebrando o telhado. Você não vê Jesus falando porque estava quebrando o telhado. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que gente vale mais do que coisa. Aleluia! Gente vale mais do que coisa. Se é para curar, que quebre o meu telhado. Se é para salvar, que quebre o meu telhado. Se é para transformar, que quebre o meu telhado. Aonde Jesus está, se torna lugar de cura. Damos muita importância a coisas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. Jesus morreu pela sua família. Jesus morreu pela sua casa. Jesus, se for para quebrar, se for para salvar, que quebre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estou terminando. Outra coisa interessante aqui, olha o que diz o versículo 5. Aleluia! Vendo-lhes a fé
Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos 4. Aleluia. Jesus viu a fé dos 4. Aleluia. Sabe o que isso aqui nos dá a entender? É que Jesus, como vê a fé? Aleluia. É que Jesus viu a atitude. Jesus viu aqui a atitude. Que essa atitude vai revelar fé. Glória a Deus. Vai revelar fé no coração daqueles homens. Aleluia. Aí Jesus olha. Aí o versículo no final diz assim: Jesus lhe disse, paralítico. Jesus disse ao paralítico: filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que vivem traumas. Tem pessoas que nunca tiveram um abraço dentro da sua casa. Tem pessoas que nunca se sentiram como filho. O texto não vai dar nome a este homem. Quando você chega no médico, diz assim: chegou um paciente. Ele vai. Aleluia. Quando você chega num estabelecimento comercial, chegou um cliente. Aleluia. Mas nesta noite Jesus olha para você e diz assim: filho. Aleluia. Glória a Deus. Filho. Glória a Deus. Filho. Aleluia. Eu não sei como lhe chamam, mas eu lhe chamo de filho. Eu não sei como as pessoas têm olhado para você, mas o meu olhar para você é de um pai que ama, é de um pai que abraça, é de um pai que diz para você nesta noite: eu sou o jeito que dou jeito, aquilo que não tem jeito. Filho! Glória! Aleluia! Olha o que diz a palavra. Versículo 9. Leva, suri, calma. Leva, suri, alabai, da shumena. Alabai, suri, canto, entendeu? Aí, aleluia. Olha versículo 9 e termina. Não é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e vai. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Aonde Jesus está e a sua palavra é soberana, o lugar se torna lugar de perdão. Aonde Jesus está, a casa que Ele está, o lugar se torna lugar de perdão. É o esposo dizendo para a esposa: me perdoe, eu lhe perdoo. É o pai olhando para o filho: eu te perdoo. Aleluia, glória a Deus, porque o diabo ele não tem brecha, ele não tem porta, aleluia, para entrar nesta casa, porque aonde Jesus está e a sua palavra é soberana, o lugar se torna lugar de perdão. Aleluia, oh glória, oh glória. Aí ele diz o seguinte: pega a sua cama e anda. Sabe o que é que ele está dizendo para o paralítico?
Você chegou aqui carregado, Aleluia, glória. mas agora você está saindo carregando. Aleluia.